Olá, então, como eu tinha prometido nas aulas, vou aqui fazer um videozito com uma resolução de uns exercícios sobre extremos, está bem? Dizer-vos também que vou deixar disponível no Moodle aqui uma folha, que também já tinha falado numa das aulas, uma folha de apoio que tem o resumo de alguns conceitos e de algumas coisas que nós vimos sobre extremos, está bem? Portanto, aqui o teorema, a definição de um ponto crítico, quando é que chamamos ponto cela a um ponto, e tem aqui um exemplo que depois eu também vou tentar gravar a resolução deste. Ok? Então, vamos lá. Vou começar por fazer a resolução do exercício da ficha, aqui da ficha aula 19-20. Este exercício, 1B, vou então passar isto para aqui. E o enunciado é, nós temos, portanto, exercício 1B, onde temos a função z igual a x à quinta mais y à quarta menos 5x menos 32y menos 3. Então, o domínio desta função é o domínio de z é todo R2, certo? É uma função polinomial R2, R ao quadrado. Vamos determinar os pontos críticos e vamos classificá-los, ou seja, vamos dizer se é máximo ou se é mínimo. Então vamos aqui, a derivada parcial em ordem a z, a derivada parcial de z em ordem a x, vamos fazer esta derivada, dá 5x à quarta menos 5. A derivada de x à quinta em ordem a x é 5x à quarta, derivada de y à quarta, como vou derivar em ordem a x, vai ser 0, derivada de menos 5x dá 5, e depois aqui, estas parcelas, a derivada também é 0, né? Porque estou a derivar em ordem a x, e o y funciona como uma constante. Vamos agora derivar em ordem a y, derivada parcial num ponto genérico, não estou a indicar o ponto, portanto significa que é num ponto genérico, e a derivada em ordem y é 4, y ao cubo, em ordem y menos 32. Ok, calculei as derivadas parciais. Quero calcular um ponto crítico. O que são pontos críticos? Portanto, isto aqui são cálculos auxiliares. O que é que são pontos críticos? São pontos que pertencem ao domínio da função, mas onde as derivadas parciais são nulas, são iguais a zero. As duas são nulas. Ou seja, a condição, ou as condições são derivada parcial em ordem a x igual a zero, num ponto genérico, derivada parcial em ordem a y igual a zero. E vamos determinar os pontos. Ou seja, vamos ter, portanto, esta condição que vai nos dar, vamos passar por aqui, vai dar 5x à quarta menos 5 igual a zero, e vai dar 4y ao cubo menos 32 igual a zero. Ficamos com este sistema de equações, duas incógnitas que vamos resolver. Nestes sistemas de equações, podem tanto começar a resolução pela primeira equação como pela segunda, devem escolher aquela que for mais fácil. Aqui é indiferente. Devem chamar a atenção para uma coisa que é possível. Podemos dividir uma equação por um número que seja diferente de zero, ou seja, nesta primeira equação eu posso dividi-la por 5. Ficamos com os valores mais simpáticos e ficamos então com x à quarta menos 1 igual a zero. De forma idêntica, na segunda equação, podemos dividir a mesma por 4 e é um número diferente de zero, não é? Então ficamos com y ao cubo menos 8 igual a zero. Pronto, vamos resolver. Aqui as duas equações são independentes, não é? Porque uma só tem a variável x, a outra só tem a variável y. As duas também são simples, portanto temos que as resolver. Vamos começar por uma ou por outra. Começando aqui pela equação de cima, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Pronto, eu aqui estamos a trabalhar com funções reais de variável real ou de variáveis reais, portanto o x tem que ser um número real. Só são válidas as duas soluções que são reais. As outras duas soluções deste polinómio seriam soluções complexas. Portanto, as únicas que são válidas são 1 e menos 1. Pronto, eu nas aulas expliquei como é que nós fazíamos isto de outra forma, está bem? Mas penso que é fácil ver que quando o x é igual a 1 e a menos 1 são as soluções que são válidas. Depois o y aqui vai ser igual à raiz cúbica de 8, que é 2.
Isto significa o quê? Então, isto significa que nós vamos ter dois pontos críticos. O 1, 2 é um ponto crítico e o menos 1, 2 é o outro ponto crítico. São pontos que pertencem ao domínio da função, o domínio é F2 e são pontos onde as derivadas parciais se anulam. Portanto, isto são os dois pontos críticos. Uma função pode ter pontos críticos ou nos pontos. Desculpem, uma função pode ter máximos ou mínimos, ou seja, os extremos, que são os valores mais altos da função, os valores menores da função, e pode ter onde? Nos pontos críticos ou nos pontos singulares. Pronto, aqui o que nós queremos é determinar os pontos críticos, já está, e verificar se nestes pontos a função vai ter o máximo ou se vai ter o mínimo. Então vamos lá ver o que é que nós temos que fazer. Então temos que usar o teorema. Deixa-me aqui mostrar aqui aquela folhinha de apoio. Tem aqui não, tem que pôr aqui embaixo. Temos aqui este teorema que nos diz que para avaliarmos se um ponto crítico se é o máximo ou se é o mínimo, ou se não é nem uma coisa nem outra, vamos calcular aqui o determinante da matriz hessiana, ok? Que eu vou chamar de delta, para ser mais fácil. E tenho que o calcular para cada ponto, ok? Para cada ponto crítico. Portanto, e o que é que eu tenho que calcular aqui? Para formar este determinante, tenho que calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Então vamos fazer isso, ok? Calcular as genéricas e depois calcular para cada ponto específico. Ora, então vamos lá. Vou utilizar aquela anotação que é mais simples, a do z, nome da função com as variáveis em índice inferior. Então vamos pegar a derivada parcial em ordem a x, derivar novamente em ordem a x, e dá 5 vezes 4, 20, x, 5 vezes 4, 20, x ao cubo. Não é? Depois, vamos precisar também da derivada parcial em ordem a y. Vamos pegar aqui na derivada parcial em ordem a y, derivar novamente em ordem a y, e ficamos com 3 vezes 4, 12, y ao quadrado. Okay? Precisamos das derivadas mistas. Derivadas mistas, o z, xy, é pegar na derivada parcial em ordem a x, derivar em ordem a y, e dá 0. E a outra derivada mista, também vimos que nestes casos, pelo teorema de Schwarz, a derivada vai dar igual à que nós já calculámos. Ou seja, a derivada mista yx terá de dar 0. E se quiserem confirmar, vejam que ao derivar aqui a derivada parcial que tínhamos em ordem y, se eu agora a derivar em ordem a x, isto aqui vai dar novamente 0. Pronto, então, calculando, precisamos de calcular o delta, tal determinante da matriz hessiana, nos pontos 1 e 2. Do vídeo, já não sei bem onde é que ia, mas vamos lá retomar aqui. Penso que estava a dizer que temos que calcular então o determinante da matriz hessiana, o tal delta, no ponto, em cada um dos pontos críticos, ou seja, no ponto 1 e 2. Então vamos lá ver. Ou seja, é vir aqui às entradas da derivada e substituir, das derivadas de segunda ordem, substituir. Portanto, aqui é a derivada de segunda ordem quadrada em ordem a x, portanto fica 20 vezes 1 ao cubo, que é 1, digamos não cubo, né? Fica logo 20. Depois, aqui é a derivada mista em ordem z, ou seja, se quiserem podem pôr isto assim, não é? Porem logo a derivada, isto no ponto 1, vamos já pôr. Aqui, portanto, ficamos com 12 vezes o 2 ao quadrado, que dá 4, e depois temos as derivadas mistas que nos deram 0. Ou seja, este determinante, o determinante 2 por 2, aqui vai dar 20, né, vezes 12 vezes 4, menos 0. Ora, isto é um número positivo. O que é que nos interessa? Interessa saber se o delta é um valor positivo ou se é um valor negativo. Quando o delta dá um valor positivo, então significa que nós temos que olhar para o sinal da derivada quadrada em ordem a x ou em ordem a y, que elas têm o mesmo sinal. Então, vamos lá ver. Vamos dizer o que é que aconteceu aqui. Como justificar. Agora perdi isto. Espera lá, onde está? Está aqui. Como o delta do ponto 1, 2 é maior que 0, e a derivada quadrada em ordem a x também no ponto
1, 2 também é maior que 0, não é? É igual a 20 e, portanto, é maior que 0. Neste caso, isto significa que localmente o que nós temos ali pertinho do ponto 1, 2, não é? Nas vizinhanças do ponto 1, 2, se a concavidade, se esta segunda derivada, ou derivada de segunda ordem, para ser mais correta, se é positiva, significa que a concavidade está voltada para cima. Então, ali localmente, nós temos algo deste género. E aqui no ponto 1, 2, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui um mínimo, nós não, a função vai ter aqui um mínimo relativo, ou mínimo local, não é? Pronto, então é isso que nós temos que dizer. Portanto, como tal, a função tem um mínimo relativo local no ponto 1, 2, certo? E o mínimo, qual é o valor desse mínimo? Ou seja, se nós temos ali, aqui agora não consigo, mas se nós temos ali uma concavidade, como nós temos aqui, este valor é qual? Isto é atingido no ponto 1, 2, mas que valor é que é? É a imagem, ou seja, é o z, é a imagem pela função desse ponto, é o z. Portanto, iríamos à função e íamos substituir na função, claro, pela função, a imagem do ponto 1, 2. Ou seja, íamos aqui à nossa função e íamos substituir, portanto, o x por 1, não é? E o y por 2. E íamos calcular. Portanto, deixa eu pôr aqui. Vou calcular isto tudo, mas onde é que eu tenho? Ali a ficha, para não demorarmos muito tempo. Não era isto. Portanto, vamos ter aqui, deixem-me pôr aqui para... Então, temos o 1 à quinta, que é 1, mais 2 à quarta, ok? Menos 5 vezes o x, menos 32 vezes 2 e menos 3. Pronto. Fazem as contas aqui, veem quanto é que isto está, e este valor que obtiverem é então o tal mínimo. É o valor que localmente é o valor mais baixinho, com z menor, ali nas vizinhanças do ponto 1, 2. Ok? Então vá, já vou fazer outro.